Meu namorado foi promovido e desapareceu da minha vida. Quando voltei, descobri tudo. Existem coisas que a gente simplesmente não vê chegando, tipo aquela ligação que muda tudo. A de Caio veio numa terça-feira à noite, enquanto eu terminava uma matéria sobre gentrificação na Vila Madalena. Ele chegou em casa com aquele sorriso largo, o mesmo que me fez apaixonar 5 anos atrás, quando nos conhecemos num bar em Pinheiros. Jade, amor, preciso te contar uma coisa, ele disse, sentando ao meu lado no sofá puído que compramos juntos na feira de usados da Praça Benedito Calixto. Meu coração acelerou. Pela entonação, poderia ser pedido de casamento ou gravidez inesperada. Nenhum dos dois. Me ofereceram uma promoção. Diretor de projetos especiais. Eu pulei no pescoço dele. Caio vinha batalhando por esse cargo há meses, fazendo hora extra, levando o trabalho para casa, perdendo fins de semana. Ele merecia, mas tem um porém. Ele continuou. E algo no tom de voz fez meu estômago embrulhar. É no Rio, na filial de Botafogo. O apartamento de 50 metros quadrados pareceu encolher ainda mais. Rio de Janeiro, 400 quilômetros de distância. Por quanto tempo? Minha voz saiu mais fina do que eu queria. 3, 4 meses no máximo. Só para estruturar o time de lá. Depois volto. A gente aguenta, né? Claro que aguentávamos. 5 anos juntos não eram nada comparados a alguns meses. Tínhamos planos. Casamento no interior, uma casa com quintal, talvez 2 filhos. Essa promoção era só mais um degrau para a gente chegar lá. Eu disse sim. Abracei ele forte, sentindo o cheiro do perfume que eu mesma tinha dado de aniversário. Woody, marcante. O cheiro da segurança. As primeiras semanas foram toleráveis. Caio ligava todo dia às 9 da noite, religiosamente. Contava sobre o trânsito caótico do Rio, o calor insuportável de março, os colegas novos. Eu contava sobre as matérias que estava escrevendo, sobre a gata da vizinha que invadia a nossa, minha, varanda, sobre como a cama parecia grande demais sem ele. Mandávamos fotos, vídeos bobos, memes que só a gente entendia. Mas então, como neblina que some quando o sol esquenta, Caio começou a se dissolver. Primeiro foram as ligações, de diárias para dia sim, dia não. Depois, apenas mensagens curtas. Dia corrido, te ligo depois. O depois nunca chegava. Tentei ser compreensiva. Ele estava num cargo novo, com responsabilidades maiores. Eu conhecia a pressão corporativa. Trabalhava como freelancer justamente para fugir dela. Mas a compreensão tem limite. E o meu estava se esgotando. Uma noite, depois de 3 dias sem resposta, liguei para ele às 11 da noite. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Liguei de novo. Nada. De novo. Silêncio. Mandei mensagem. Caio, tá tudo bem? Tô preocupada. Visualizado às 23h47. Nenhuma resposta. Foi aí que o medo se instalou no meu peito como um hóspede indesejado que decide ficar. Comecei a criar teorias. Acidente, assalto, sequestro. São Paulo já era violenta. Imagina o Rio. Liguei pro RH da empresa dele. A moça do outro lado foi educada, mas evasiva. A gente não pode passar informações pessoais dos funcionários, mas posso garantir que o Caio está bem e trabalhando normalmente. Normalmente. A palavra ecoou na minha cabeça. Se ele estava trabalhando normalmente, por que não me respondia? Tentei os colegas dele. Marcos, que era praticamente seu melhor amigo. Foi direto. Jade, sei lá, o Caio tá na correria. Você sabe como é startup, né? A galera vive no escritório. Mas tinha algo no tom dele. Uma hesitação. Como se soubesse de algo que eu não sabia. Os dias viraram semanas. Meu apartamento, que antes era nosso refúgio, virou uma prisão. Cada objeto tinha uma lembrança. A caneca do Corinthians que ele sempre usava. A escova de dente dele ainda no banheiro. A camiseta que ele deixou jogada no cesto de roupa suja e que eu não tinha coragem de lavar porque ainda cheirava a ele. Parei de entregar matérias no prazo. Meus editores começaram a reclamar. Eu, que sempre fui pontual e profissional, virei aquela freelancer problemática que todo mundo evita contratar. Minha melhor amiga, Bianca, apareceu num sábado com açaí e determinação. Jade, você precisa sair dessa, ela disse, sentada no chão da sala porque eu não tinha lavado o sofá em semanas. Esquece esse cara. Homem é tudo igual mesmo. Mas eu não conseguia esquecer. Não conseguia aceitar que 5 anos simplesmente evaporassem sem explicação.
Sem briga, sem término, sem nada. Apenas silêncio. Foi minha avó quem me salvou. Ela ligou numa quinta-feira, aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira e parou tarde demais. Jade, vem pra Curitiba. Fica comigo um tempo. Esse apartamento tá te fazendo mal. E ela estava certa. Cada canto de São Paulo me lembrava dele. Eu precisava ir embora. Fiz as malas numa manhã de segunda-feira. Roupas, notebook, alguns livros. Deixei as coisas dele intactas, como um museu de uma vida que já não existia mais. Antes de fechar a porta, olhei para trás uma última vez. E jurei para mim mesma. Nunca mais eu seria essa mulher. Nunca mais eu deixaria alguém me reduzir a isso. O ônibus para Curitiba saiu às 2 da tarde. Enquanto São Paulo ia ficando para trás pela janela, eu senti algo estranho. Não era alívio, não era tristeza, era raiva. Uma raiva pequena, ainda adormecida, mas que estava ali, pulsando baixinho. Eu ainda não sabia, mas aquela raiva ia crescer. E quando crescesse, Caio ia se arrepender de ter me deixado no silêncio. Curitiba me recebeu com chuva fina e o cheiro de pinhão assado que vinha da feira da Praça Osório. A casa da vovó Dalva ficava no bairro Água Verde, uma construção antiga de 2 andares, com jardim cheio de hortênsias e um limoeiro que dava frutos o ano inteiro. Nos primeiros meses, eu praticamente não saía do quarto. Vovó Dalva subia com bandeja de comida 3 vezes ao dia e descia com ela intocada. Ela não insistia, não fazia sermão. Apenas deixava o prato ali e acariciava meu cabelo ruivo, que eu tinha parado de pentear, antes de sair. Uma tarde, ela entrou sem bater. Abriu as cortinas de uma vez, fazendo a luz da primavera invadir o quarto como um invasor indesejado. "Chega, Jade", ela disse, com aquela firmeza que só a voz tem. "Você vai tomar banho, vestir uma roupa decente e descer. Hoje a gente vai fazer pierogi. Pierogi. A receita polonesa que ela herdou da mãe dela, que eu adorava quando criança. Reclamar não adiantaria. Quando vovó Dalva decidia algo, era lei. Na cozinha, com as mãos na massa, literalmente, algo começou a se mover dentro de mim. Talvez fosse o ritual repetitivo de dobrar a massa, rechear, fechar. Talvez fosse o cheiro de cebola caramelizada. Ou talvez fosse apenas o tempo fazendo o trabalho silencioso de curar feridas que parecem eternas, mas não são. "Sabe o que seu avô me fez quando eu tinha sua idade?" Vovó começou, sem tirar os olhos da panela. "Sumiu por 6 meses. Foi trabalhar em Paranaguá, me deixou grávida do seu tio e simplesmente parou de mandar notícias. Eu parei de amassar a massa. Nunca tinha ouvido essa história. Quando ele voltou, eu estava diferente. Tinha aprendido a viver sem ele, entende? E aí ele descobriu que eu não precisava mais dele. Eu queria ele, mas não precisava. Tem uma diferença enorme entre essas 2 coisas." Ela me olhou com aqueles olhos azuis que o tempo tinha tornado opacos, mas que ainda enxergavam tudo. "Você vai sobreviver isso, Jade, e vai sair mais forte. Mas só se você decidir." Foi naquela noite, deitada no quarto que tinha sido do meu pai quando criança, que eu tomei a decisão. Caio não ia me destruir. Não ia ter esse poder sobre mim. 2 anos se passaram. E quando digo que me transformei, não é exagero. Comecei devagar. Voltei a escrever. Primeiro apenas no diário. Depois algumas matérias freelance. Uma redatora que eu conhecia de São Paulo me indicou para um blog feminino emergente chamado Mulheres Reais. O nome era cafona, mas o conceito era bom. Histórias de mulheres comuns fazendo coisas extraordinárias. Minha primeira matéria foi sobre uma empreendedora de Curitiba que tinha criado uma rede de apoio a vítimas de violência doméstica. Viralizou. 15.000 compartilhamentos em 2 dias. A fundadora do blog, Marina, me ligou pessoalmente. "Jade, eu quero você como editora-chefe." Aceitei sem pestanejar. Mudei o visual. Cortei o cabelo ruivo num long bob assimétrico. Fiz luzes sutis, comecei a malhar. Não por ele, mas por mim. Cada quilo perdido, cada músculo definido, era uma camada da Jade antiga que eu deixava para trás. O blog explodiu. Em 1 ano, tínhamos 2 milhões de seguidores. Empresas queriam anunciar conosco. Recebi convites para palestras, eventos, entrevistas. E então veio o e-mail. Convite. Summit de Inovação Digital, São Paulo. Meu coração disparou quando vi o nome da empresa organizadora. Era a dele. A startup que tinha virado uma gigante do mercado. Li a programação. E lá estava.
Keynote Speaker, Caio Mendes, diretor de marketing e inovação. Diretor. Ele tinha subido ainda mais. Fiquei olhando para a tela do notebook por 20 minutos. Minha primeira reação foi recusar. Mas então a raiva, aquela que tinha adormecido, mas nunca morrido, acordou. Por que eu deveria fugir? Por que ele merecia ter a paz de nunca mais me ver? Eu tinha renascido. Eu era outra pessoa. Uma pessoa melhor, mais forte, mais bem-sucedida. E mais importante, eu queria que ele soubesse disso. Respondi o e-mail confirmando presença. Na noite antes da viagem de volta a São Paulo, vovó Dalva me chamou na sala. Ela estava com uma caixinha de veludo nas mãos. E isso era da sua bisavó, ela disse, abrindo. Dentro, um broche antigo em formato de fênix, com detalhes em ouro velho e pequenas pedras vermelhas que brilhavam como brasas. Ela usava quando precisava de coragem. Segurei o broche com cuidado. O metal estava frio, mas parecia pulsar na minha mão. Você vai precisar disso amanhã, vovó disse, fechando meus dedos em volta do objeto, porque quando você vê-lo, vai doer, mesmo depois de todo esse tempo. Mas você não é mais aquela menina que saiu de São Paulo destruída. Você é a Fênix agora, Jade. Naquela noite, arrumei minha mala com cuidado. Escolhi cada roupa estrategicamente. O vestido preto que marcava a cintura, o blazer vermelho que demonstrava poder, o salto que me fazia 2 centímetros mais alta. Prendi o broche da Fênix no blazer. São Paulo. Eu pensei enquanto fechava a mala. Prepare-se, porque Jade Silva estava voltando. E ela não era mais a mesma. O hotel em Pinheiros tinha aquele cheiro de ambientador caro e carpete novo que todos os hotéis corporativos têm. Check-in feito. Subi para o quarto no 12º andar e fiquei parada na frente do espelho por tempo demais. A mulher que me encarava de volta não tinha nada da Jade de 2 anos atrás. O cabelo ruivo caía perfeitamente sobre os ombros. A maquiagem destacava as sardas ao invés de escondê-las. E os olhos verdes, aqueles que Caio dizia ser sua parte favorita de mim, brilhavam com uma intensidade diferente. Não era mais doçura, era determinação. Toquei o broche da Fênix preso ao blazer. Você consegue, sussurrei para meu reflexo. O summit era no WTC, na Berrine. Entrei no salão principal às 9 em ponto. Crachá pendurado no pescoço, postura ereta. O lugar estava cheio de executivos em ternos escuros e mulheres de salto alto digitando furiosamente em seus celulares. E então, eu o vi. Caio estava no palco, testando o microfone. Mesmo de longe, ele parecia maior, mais imponente. O terno cinza chumbo caía perfeitamente no corpo que eu conhecia de memória. O cabelo estava mais curto, com alguns fios grisalhos nas têmporas que só o deixavam mais charmoso. Meu estômago revirou. Vovó estava certa. Doía, mas eu não vim até aqui para sentir dor. Vim para causar. Sentei na 5ª fileira. Posição estratégica. Perto o suficiente para ele me ver se olhasse. Longe o suficiente para não parecer desesperada. Coloquei o celular no modo silencioso e esperei. Quando Caio começou a palestra, reconheci imediatamente o tom de voz que ele usava quando queria impressionar. Confiante, carismático, com pitadas de humor calculado. Ele falava sobre inovação disruptiva e transformação digital, usando aquelas buzzwords vazias que o mundo corporativo adora. Eu mantive a expressão neutra, mesmo quando ele contou uma anedota sobre fazer sacrifícios pessoais pelo crescimento profissional. A ironia não passou despercebida. Foi quando ele estava finalizando que nossos olhares se cruzaram. Vi o exato momento em que ele me reconheceu. As pupilas dilataram. A frase seguinte saiu truncada. Ele perdeu o fio da meada por 3 segundos completos. 3 segundos que pareceram 3 horas. Mas ele se recuperou rápido. Sempre foi bom em fingir. Terminada a palestra, fui direto ao coquetel do mezanino. Peguei uma taça de espumante, que não pretendia beber, e fiquei estrategicamente posicionada próxima à entrada. Não precisei esperar muito. Jade? A voz dele, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha, fez cada músculo do meu corpo se contrair. Virei devagar, como se não estivesse esperando esse momento há 2 anos. Caio, respondi, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Quanto tempo? Ele estava acompanhado. A mulher ao seu lado era tudo o que eu não era. Loira platinada, olhos azuis claros, alta, magra de um jeito que só a academia cara consegue. Ela usava um vestido branco justíssimo,
e sorria com dentes absurdamente perfeitos. Você está diferente, ele disse, e havia algo no tom dele que não consegui decifrar. Surpresa? Admiração? Arrependimento? 2 anos fazem isso com a gente, respondi, mantendo a voz firme. Você também está diferente. Diretor agora, não é? Pois é. Ele deu aquele sorriso ensaiado. As coisas evoluíram bastante. Ah, essa é a Melissa, minha noiva. Noiva. A palavra caiu como um soco no estômago, mas meu rosto não demonstrou nada. Anos de entrevistas jornalísticas me ensinaram a controlar expressões faciais. Prazer, Melissa. Estendi a mão. Ela a apertou com menos força do que esperado. Parabéns pelo noivado. Obrigada, ela respondeu com aquela empolgação artificial. Caio me contou que vocês se conheciam de antigamente. Antigamente. Como se 5 anos da minha vida fossem apenas antigamente, Mu. Trabalhamos juntos em alguns projetos. Caio interveio rapidamente. Mentira. Mas deixei passar, por enquanto. E você, Jade? O que anda fazendo? Ele perguntou, e detectei um leve nervosismo na voz. Sou editora-chefe do Mulheres Reais. Respondi, observando sua reação. Você deve conhecer. 2 milhões de seguidores. Parceria com as maiores marcas do país. Vi a surpresa genuína no rosto dele. Ele não esperava isso. Nossa, sério? Que legal. Parabéns. Havia algo delicioso em ver Caio desconfortável. Ele que sempre teve todas as respostas, que sempre controlou tudo. Estava ali, sem saber o que dizer. Bom, preciso ir, disse, colocando a taça intocada numa bandeja que passava. Tenho uma reunião com investidores daqui a pouco. Foi bom ver você, Caio, Melissa. Felicidades para vocês dois. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador. Cada passo era uma vitória. Eu não corri, não chorei. Não implorei por explicações, mas quando as portas do elevador se fecharam e eu finalmente estava sozinha, minhas mãos tremiam. Peguei o celular e abri o LinkedIn dele. Fui direto aos contatos mútuos. Marcos ainda estava lá. O mesmo Marcos que tinha mentido para mim 2 anos atrás. Comecei a rolar a timeline de Caio. Posts corporativos, fotos em eventos, selfies com Melissa. Fui voltando no tempo, mês a mês, e então encontrei uma foto dele com Melissa, há 2 anos e meio. A legenda: novos ares, nova vida, novos começos. 2 anos e meio. Isso significava que ele já estava com ela antes de ir para o Rio. A náusea foi imediata. Corri para o banheiro do lobby e vomitei o café da manhã. Quando levantei, encarei meu reflexo no espelho. Rímel borrado, rosto pálido, mãos ainda tremendo. Mas por baixo da dor, algo mais forte pulsava. Raiva. Raiva pura, cristalina, poderosa. Ele não só me abandonou, ele me enganou, me traiu, me usou. Limpei o rosto, retoquei a maquiagem, endireitei o blazer. O broche da Fênix brilhou sob a luz artificial. Peguei o celular de novo e abri meus contatos. Tinha gente poderosa ali. Jornalistas investigativos, advogados, fontes em várias empresas. Caio Mendes não sabia, mas tinha acabado de acordar o tipo errado de inimigo. E eu ia destruí-lo. Voltei para Curitiba com um propósito. Não mais a mulher destruída que fugiu de São Paulo, nem apenas a profissional bem-sucedida que tinha renascido. Eu era outra coisa agora. Uma caçadora. Transformei o antigo quarto na casa da vovó em centro de operações. Notebook, arquivos, anotações. Parecia cena de filme policial. E talvez fosse exatamente isso. Uma investigação. Só que desta vez, eu era a detetive, a vítima e a juíza. Comecei pelos contratos antigos. Há 3 anos, eu estava negociando uma parceria milionária entre meu blog freelancer e a Beleza Natural, uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil. Tínhamos chegado a um acordo verbal. Faltava apenas assinar. E então Caio foi para o Rio. E o contrato desapareceu. Na época, a Beleza Natural disse que optou por outro influenciador digital. Eu acreditei. Estava ocupada demais, sangrando emocionalmente para questionar. Mas agora, com 2 anos de distância e olhos mais aguçados, comecei a juntar as peças. Liguei para Renata, minha ex-sócia e melhor amiga na época do blog. Jade? Meu Deus, quanto tempo! Ela atendeu animada. Renata, você lembra daquele contrato com a Beleza Natural que perdemos? Houve uma pausa. Lembro. Por quê?
Você lembra de eu ter comentado os detalhes da negociação com alguém? Outra pausa. Mais longa. Você falou com o Caio. Lembro disso. Ele te deu alguns conselhos sobre valores e estratégia de marketing. Inclusive foram bons. Você até comentou que... Não precisei ouvir o resto. Desliguei e abri o LinkedIn. Pesquisei Caio Mendes, plus, beleza natural. E lá estava, um post dele, de 2 anos e meio atrás, comemorando uma parceria histórica entre sua empresa e a beleza natural. As mesmas estratégias que eu tinha planejado, os mesmos valores que eu tinha calculado. Até o slogan da campanha era semelhante ao que eu tinha rascunhado. Ele não só me abandonou, ele me roubou. Passei os próximos 15 dias minerando informações. Entrei em grupos de ex-funcionários da empresa no Facebook. Conversei com fontes anônimas. Descobri coisas que me fizeram questionar se eu realmente conheci Caio algum dia. Havia denúncias de assédio moral arquivadas no RH. Funcionários que saíram de licença médica por burnout, metas impossíveis, um clima organizacional tóxico, disfarçado de cultura de alta performance. E o mais interessante, irregularidades fiscais, notas superfaturadas, contratos com empresas fantasmas. Nada gigantesco o suficiente para chamar a atenção da Receita Federal sozinho, mas quando somado, pintava um quadro bem diferente do executivo brilhante que ele fingia ser. Criei um documento, 53 páginas, meticulosamente referenciadas. Cada acusação tinha fonte, data, contexto. Era jornalismo investigativo do bom, o tipo que ganha prêmio ou destrói carreiras. Mas antes de agir, fiz uma última ligação. Para Marina, a fundadora do Mulheres Reais. Jade, você tem certeza disso? Ela perguntou depois que expliquei tudo. Esse tipo de exposição pode voltar contra você. Eu sei, respondi. E sabia mesmo. Vingança é uma faca de 2 gumes, mas algumas facas precisam ser empunhadas. Mas não vou assinar. Vai ser anônimo. Uma fonte confiável vazando para veículos certos. E o roubo da propriedade intelectual? Você vai processar? Sorri sozinha no quarto escuro. Vou fazer melhor que isso. Enviei o dossiê para 3 jornalistas investigativos que eu conhecia. Gente séria, que checava fatos, que não publicaria nada sem confirmar. Em 72 horas, a primeira matéria saiu. Empresa de tecnologia sob investigação por irregularidades fiscais e assédio moral. Não citavam o nome de Caio diretamente, mas qualquer pessoa do mercado sabia de quem estavam falando. Os comentários nas redes explodiram. Ex-funcionários começaram a compartilhar suas histórias. O LinkedIn dele virou um campo de batalha, mas eu não parei por aí. Liguei para o departamento de compliance da Beleza Natural. Marquei uma reunião presencial em São Paulo. Levei contratos, e-mails, prints de conversas, toda a evidência de que Caio tinha usado informações confidenciais que obteve através de mim. A diretora jurídica, uma mulher de 50 anos com óculos de grife e expressão implacável, folheou os documentos em silêncio. Isso é grave, senhorita Silva, ela disse finalmente. Se o que a senhora está dizendo for verdade, configura quebra de confidencialidade e concorrência desleal. Eu tenho provas de tudo, respondi, empurrando um pendrive pela mesa. Áudios, e-mails, contratos com datas, tudo time-stamped. Ela conectou o pendrive e passou 20 minutos revisando. Quando terminou, tirou os óculos e me encarou. Vamos abrir um processo interno, e possivelmente judicial. A senhora está disposta a testemunhar? Absolutamente. Saí daquela reunião com a certeza de que a primeira pedra tinha sido lançada. O castelo de Caio começaria a ruir. Naquela noite, recebi uma mensagem no Instagram. Era dele. Jade, precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Li e não respondi. Bloqueei o número. 2 dias depois, outra mensagem. Dessa vez de Melissa, a noiva. Não sei o que você tá fazendo, mas para com isso. Caio tá arrasado. Arrasado. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu tinha ficado arrasada por 2 anos. Tinha perdido trabalhos, amigos, a sanidade. Tinha chorado até não ter mais lágrimas. E agora que ele estava sentindo uma fração disso, eu deveria parar? Deletei a mensagem. 3 semanas depois, a bomba final explodiu. A Beleza Natural rescindiu o contrato com a empresa de Caio e anunciou publicamente que estava processando por quebra de confidencialidade.
O conselho administrativo da startup abriu uma sindicância interna. Caio foi afastado temporariamente de suas funções. Eu estava no sofá da vovó quando vi a notícia. Ela trouxe chá de camomila e sentou ao meu lado. Você está se sentindo melhor agora? Ela perguntou, naquele tom que não julgava, mas questionava. Pensei honestamente antes de responder. Não sei, vó. Não sei se vingança cura alguma coisa. Mas ele precisava pagar pelo que fez. Não só comigo, mas com todas as pessoas que ele machucou. Ela assentiu lentamente. Só não se perca nessa raiva, minha filha. Vingança é fogo. Aquece, mas também queima. Toquei o broche da Fênix, que agora usava todos os dias. A Fênix renasce das cinzas. Mas primeiro, ela precisa queimar. 6 meses depois do afastamento de Caio, recebi um e-mail que mudaria tudo novamente. Era da Global Media, uma das maiores agências de comunicação da América Latina, com sede em Miami. Queriam me encontrar para discutir uma proposta que poderia interessar. A reunião foi por videoconferência. Do outro lado da tela, 3 executivos sorridentes me ofereceram o que parecia impossível. CEO de uma nova agência de marketing digital que eles estavam lançando no Brasil. Orçamento milionário. Autonomia total. Escritório em São Paulo. Acompanhamos seu trabalho no Mulheres Reais, disse a diretora global, uma americana de olhos penetrantes. E também soubemos do caso Beleza Natural. A forma como você lidou com a situação demonstrou não apenas integridade, mas inteligência estratégica. É exatamente o perfil que procuramos. Eu deveria estar eufórica. Era o tipo de proposta que muda a vida. Mas tudo o que conseguia pensar era: Caio vai saber disso. E uma parte mesquinha de mim queria que ele soubesse. Aceitei na hora. As semanas seguintes foram um turbilhão de contratos. Planejamento, mudança de volta para São Paulo. Dessa vez, não um apartamento de 50 metros quadrados em Pinheiros, mas uma cobertura na Vila Madalena, com vista para o pôr do sol. Foi vovó Dalva quem fez a pergunta que eu vinha evitando. Você está feliz, Jade? Estávamos tomando o último chimarrão na varanda dela antes da minha mudança. As hortênsias balançavam com o vento frio de junho. Estou realizada, respondi, desviando do olhar dela. Não foi isso que perguntei. Fiquei em silêncio. Felicidade. Que palavra estranha. Eu tinha sucesso, dinheiro, poder, vingança. Mas felicidade? Eu não sei, vó. Ela segurou minha mão, aquela pele fina e manchada pelo tempo. A vingança que você executou foi justa. Caio pagou pelo que fez. Mas agora você precisa decidir. Vai passar o resto da vida definida pela dor que ele causou? Ou vai se permitir ser definida por quem você se tornou? Levei essa pergunta comigo de volta a São Paulo. A agência foi lançada com grande alarde. Matérias em revistas especializadas, entrevistas, eventos. Em 2 meses, fechamos contratos com 5 grandes marcas. Eu era boa no que fazia. Não por causa de Caio, ou apesar dele. Simplesmente era boa. Foi numa terça à noite, trabalhando até tarde no escritório vazio, que recebi uma notificação, um e-mail, remetente, Caio Mendes. Fiquei olhando para a tela por 5 minutos antes de abrir. Parte de mim queria deletar sem ler, mas a curiosidade venceu. Jade, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que provavelmente você vai deletar isso sem ler. Ou pior, já a deletou e nem está lendo essas palavras. Mas preciso dizer algumas coisas, mesmo que nunca chegue a você. Eu fui um covarde. Não, pior que isso. Fui cruel. Te abandonei da forma mais desprezível possível, porque não tive coragem de admitir que tinha mudado. Que a ambição tinha me consumido tanto que eu estava disposto a sacrificar a melhor coisa que tinha na vida. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que reconheço tudo o que fiz. O abandono, a traição, o roubo da propriedade intelectual, as mentiras, tudo. Perdi o emprego. Perdi a Melissa, que, ironicamente, fez comigo o que eu fiz com você. Perdi credibilidade no mercado. E você sabe o que percebi? Que mereci cada segundo disso. Mas o que realmente me corrói não é o que perdi profissionalmente. É saber que destruí alguém que me amava de verdade. Alguém que teria me apoiado em qualquer decisão, se eu apenas tivesse sido honesto. Vi sua entrevista na Veja. Vi a mulher incrível que você se tornou. E senti orgulho. Sei que não tenho o direito de sentir isso, mas senti. Você não precisou da minha ausência para brilhar. Você sempre teve essa luz. Eu é que fui cego demais para valorizar. Não precisa responder.
Só queria que soubesse que, onde quer que eu esteja, vou carregar a culpa do que fiz, e que você merece tudo de bom que está acontecendo. E mais, Caio, terminei de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de dor, eram de liberação. Durante 2 anos, eu tinha construído Caio como um monstro na minha cabeça, o vilão perfeito, o responsável por toda a minha dor. E ele foi, sim, cruel e covarde, mas ele também era humano, falho, quebrado à sua própria maneira. E percebi algo fundamental. Eu não precisava mais do arrependimento dele para seguir em frente. Já tinha seguido. Abri uma nova mensagem, digitei e apaguei 5 vezes. Finalmente, escrevi: Caio, recebi sua mensagem. E agradeço pela honestidade, mesmo que tardia. Você está certo sobre uma coisa. Não preciso do seu perdão para ser quem me tornei. E você não precisa da minha absolvição para consertar sua vida. O que fizemos um ao outro, você me destruindo, eu te vingando, acabou. Carregamos cicatrizes, mas não precisamos carregar ódio. Desejo que você encontre paz, de verdade. Não pelo que você merece, mas porque rancor é pesado demais para carregar. Jade. Apertei enviar antes de me arrepender. Naquela noite, tirei o broche da fênix do blazer. Observei o metal velho, as pedras vermelhas que pareciam brasas. Por 2 anos e meio, esse símbolo representou minha destruição e renascimento. Mas fênix não fica nas cinzas para sempre. Ela levanta voo. Guardei o broche na gaveta. Não com raiva ou rejeição, mas com gratidão. Ele me lembrou de quem eu era quando tudo desmoronou. Agora, eu não precisava mais de lembretes. Na manhã seguinte, sentada na minha nova mesa de CEO, olhando a cidade acordar pela janela, recebi uma mensagem de vovó Dalva. Como está minha fênix? Sorri e respondi. Voando, vó. Finalmente voando. E era verdade. Eu tinha queimado, tinha renascido, tinha me vingado. E agora, pela primeira vez em anos, estava realmente livre. Livre de Caio, livre da dor, livre da raiva. Apenas Jade, completa, inteira, voando. O telefone tocou. Era Marina, com uma proposta de expansão internacional para o blog. Trabalho, desafios, futuro. Atendi com um sorriso genuíno. Porque essa história não era mais sobre o que Caio me tirou. Era sobre o que eu construí das cinzas. E eu tinha construído um império. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.